Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles, quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou.
De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim? Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam:
Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e o tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis.
Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Algumas breves palavras. Meus irmãos, se nós prestássemos bastante atenção todos os anos nesta narrativa, ou na liturgia da palavra da Sexta-feira Santa, de modo especial, que desenvolve o evangelho que já ouvimos em Mateus no domingo de Ramos, nós vamos percebendo que essas palavras, elas não são só letras reunidas. Elas são palavras escritas à base de muitos sentimentos. As pessoas que escreveram essas palavras que hoje nós lemos, ouvimos, refletimos, eram pessoas que estavam profundamente consternadas com aquilo que narravam, porque estavam falando da morte de Deus, estavam falando do processo de julgamento e de condenação de Deus. Se hoje, quando nós estamos no lugar dos julgados, já sofremos tanto, quando estamos no lugar dos juízes, já sofremos tanto porque pecamos, e o pecado sempre provoca tristeza e sofrimento no ser humano, numa consciência realmente reta, o pecado sempre vai provocar incômodo, tristeza. Imagina esses autores, essas pessoas contando, narrando exatamente o testemunho que viveram da morte de Deus. Então são palavras que precisam, em primeiro lugar, provocar no nosso coração uma empatia com o cenário que está sendo construído muito grande. Não é a morte de alguém ou qualquer um, é a morte de Deus que estamos celebrando nessa tarde de Sexta-feira Santa. No domingo de Ramos, o padre dizia que o julgamento de Jesus e a sua condenação, ele não teve nada a ver com Jesus. Não sei se vocês se recordam que o padre falou isso na homilia do domingo de Ramos aqui nessa mesma igreja. Porque não teve aquelas palavras que foram deferidas a ele, palavras de humilhação, de condenação, de rejeição, não tinha nada a ver com Jesus. Porque o Senhor quase não fala, e o que ele diz não passa daquilo que ele viveu. O que o Senhor responde a Pilatos ou a quem que fosse naquela ocasião,
não era nada diferente daquilo para o qual Deus já havia preparado a humanidade inteira. Todos esperavam o Messias e quando o Messias veio, não quiseram. Porque no fundo, o processo de julgamento de Jesus e a sua condenação e a sua morte tinha a ver com aquelas pessoas que o condenavam. Nós temos um conflito muito grande na vida para ser vivido, todos nós. Aliás, conflito para a gente viver não falta, né? É o tempo todo nós temos um desafio para viver. Alguns que são mais insistentes, demoram a nos deixar. Outros que são mais temporários, vêm e vão. Às vezes vêm e vão, às vezes voltam e vão, enfim. Nós temos diversas intempéries na vida para poder lidar. Acontece que o pecado original nos marcou com um desafio muito grande e que se a gente aos poucos, na nossa vida de fé, no nosso processo de conversão, a gente não lembrar disso, não compreender desse desafio, desse conflito, para tentar viver melhor a nossa vida, a gente não vai conseguir viver em Deus. Que conflito é esse? O pecado original nos marcou de tal maneira que para nós viver neste mundo, usufruir das coisas deste mundo, lidar com as pessoas e as coisas e os sentimentos deste mundo, tendo em vista o mundo sobrenatural e eterno, porque nós fomos feitos para ele, é muito difícil, complexo demais. Nós só conseguimos dar passos consideráveis para conseguir entender essa relação de mundo material com mundo sobrenatural, de mundo físico com mundo de eternidade, de dimensão biológica, fisiológica, para a dimensão espiritual, se nós mergulhamos de cabeça, com coragem, de uma maneira muito sincera, na vida íntima de Deus. E isso não é possível para quem não reza. Para quem não reza. No nosso meio, as maiores dificuldades que encontramos para poder lidar com os aborrecimentos, com as decepções, com as frustrações, com as pessoas que amamos e nos viram as costas. Os maiores aborrecimentos que temos acontecem exatamente na vida das pessoas que abandonam a vida de oração e acham que vão dar conta de viver isoladas. Preferem viver assim do que mudarem de vida, de hábito e resolverem começar a rezar mais. E essa nunca foi a proposta de Jesus. Aliás, o Senhor tinha até o fim do seu interrogatório a esperança que Pilatos até se convertesse e pudesse enxergar, porque o Senhor não estava ali para fugir. Ele não precisava estar amarrado, não precisava estar preso, ele não precisava estar algemado, ele não oferecia perigo, ele não oferecia risco, e em momento algum ele questionou o que lhe foi dito, ele só respondeu em poucas palavras o que lhe perguntaram. O Senhor não ameaçou a vida de ninguém, não empunhou arma nenhuma, não convocou ninguém, pelo contrário, mandou Pedro guardar a espada. O Senhor não reagiu, e aí pode passar a olhos humanos e mundanos, que o Senhor foi um covarde, que o Senhor ficou passivo diante da condenação, que Jesus não lutou, que Jesus não se vingou. Porque esse é o pensamento de quem não reza, de quem ainda não entendeu a relação que existe entre mundo e eternidade. Mas para o Senhor, a guerra já estava vencida.
Para o Senhor, a guerra já estava sendo lutada e já seria vencida. O Senhor não devia nada a ninguém, a ponto de ter que ficar brigando, se vingando, respondendo, reagindo, falando mal das pessoas, atacando, se isolando, se excluindo, manipulando. E olha que o Senhor tinha poder para isso. No estalar de dedos, Ele poderia convergir todas as opiniões daquelas pessoas que gritavam pela sua crucificação. Ele poderia, no estalar de dedos, falar: a partir de agora, eu quero todas as consciências concordando comigo. Mas aí o Senhor estaria se negando a si mesmo, porque nos criou livres para entender e escolher o que queríamos da vida. Então, meus irmãos e irmãs, nessa Sexta-feira Santa, a partir daquilo que estamos meditando desde o Domingo de Ramos, nós estamos celebrando a vida que ganha um novo rumo. O convite que a liturgia nos faz é, ao invés de começarmos a julgar todas as coisas e todas as pessoas e todas as situações que nos acontecem com olhos meramente humanos, como se fôssemos pagãos, como se não fôssemos cristãos, como se não chorássemos a morte de Jesus e no sábado gritássemos aleluia, ao invés de viver uma vida dessa maneira, a liturgia nos convida a usar os olhos da eternidade para vivermos. Existe muita coisa ainda que a gente não sabe. Existe muita coisa que a gente ainda não viu, que a gente ainda não viveu, para poder achar que o que a gente faz é suficiente. Porque não é, nunca será. Não é possível que você celebre a paixão de nosso Senhor numa Sexta-feira Santa e ainda ache que o que você faz é suficiente ou o correto, porque ainda não é. Não pode ser. Da mesma maneira, não pense que celebrar a paixão de nosso Senhor esse ano é celebrar da mesma maneira que você celebrou ano passado, porque não é. Você hoje já é uma pessoa totalmente diferente do que era há um ano atrás. Pode ser que os vícios que você não quis largar ainda continuem na sua vida. Pode ser que os maus hábitos que você se acostumou a ter e acha que não largará, continue ainda cutucando a você e a sua vida, porque você quis assim. Mas as experiências de vida que você teve do ano passado para aqui já te fazem um ser humano totalmente diferente. E as celebrações, elas vão ter o sentido de acordo com as experiências de vida que nós vivemos, adquirimos e trazemos para cá. Eu poderia tranquilamente terminar agora, e assim farei, te fazendo uma pergunta. Como fiz ontem, iniciando a homilia uma pergunta, hoje eu termino essa com uma pergunta. O Cristo crucificado na cruz, que você daqui a pouco vai adorar e beijar, é o mesmo para você? O mesmo Cristo que você beijou ano passado? Quem é o Cristo crucificado para você?